Então, dando continuidade ao assunto sobre as revoltas populares do Nordeste, nós vamos encerrar hoje com a Guerra de Canudos, né? Primeiro nós temos que recapitular o contexto do Nordeste, né? Só se lembrar dos vídeos passados, né? Pobreza, esquecimento e muita desigualdade social. E para a gente falar de Canudos, a gente tem que falar sobre Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro, ele nasceu aqui no Ceará, né? Ali na metade do século XIX, e ele era filho de uma família de comerciantes, né? Ele sempre teve uma aproximação razoável pelos estudos religiosos, né? Mas nada que o levasse a um extremismo como ele veio a se tornar, né? Um religioso muito ferrenho na metade da sua vida. Ele chega a se casar, né? Nasceu em Quixerémobim, né? Arranjou uma esposa, se casou. E após uma desilusão amorosa, na verdade após uma traição, né, que ele pegou a esposa dele com um oficial na época da guarda, ele fica muito desgostoso da vida e parte para um novo sentido, né? Ele vira um peregrino. Ele começa a andar pelo sertão e deixa a barba e o cabelo crescer, né? Passa a utilizar um cajado. Então, quando a gente fala, lembrando da sedição de Juazeiro, de messianismo, eu acho que o Antônio Conselheiro é o maior exemplo de messianismo que a gente pode ter, né? Porque de fato ele tinha a imagem e semelhança de um Messias. Então, nessa peregrinação, obviamente, na situação que o Nordeste se encontrava, o Antônio Conselheiro ele atrai milhares de seguidores, né? Ele sai rodando por todo o Nordeste, né? Uma peregrinação de mais de 10 anos. Quando em 1893, 94 mais ou menos, depois de uma longa caminhada, né, de peregrinações, de pregação de palavras e de muitas críticas, inclusive ferrenhas críticas à República, à desigualdade social e muitos elogios à monarquia, né, uma curiosidade, o Antônio Conselheiro ele era um monarquista, né, ele fazia muitos elogios à monarquia, ele acreditava que a monarquia viria a ser um regime mais benéfico para o Brasil na visão dele. Ele funda, né, ali na beira de um rio, na antiga fazenda de Canudos, o Arraial do Belo Monte. O sistema do arraial era muito simples, era um arraial comunitário, né? Todos os moradores ficavam sob a tutela, melhor dizendo, sobre a liderança do Antônio Conselheiro, e tudo que era produzido viria a ser compartilhado com as populações, ou seja, as pessoas produziam, claro que tinha todo um regime, né? Os homens ficavam em um determinado local, os velhos e as mulheres em outro, mas todo mundo vivendo em uma comunidade. E muitas pessoas migraram para lá. Foi aí que o Antônio Conselheiro conseguiu mais seguidores. Porque como eu já falei nos vídeos anteriores sobre o cangaço e essa edição de Juazeiro, o Nordeste era uma região de muita desigualdade. Então os poucos meios de produção, que eram grandes extensões de fazenda, ficavam nas mãos de pequenas pessoas. Então a grande massa populacional do Nordeste vivia sobre uma exploração horrenda, né, e nas péssimas condições de vida aqui no Nordeste. Então, vendo aquele exemplo comunitário e até por protesto contra a triste situação que vivendo, muitos sertanejos migram para Canudos. Obviamente, os grandes poderosos da República logo voltam seus olhos para Canudos. Então, imaginem o que eles iriam pensar. Um homem barbudo que berrava críticas contra a República, elogiava a monarquia, né, uma grande curiosidade. Todos os republicanos do Brasil tinham muita raiva de pessoas que elogiassem a República, embora dentro da própria República existissem monarquistas. Mas isso era inaceitável no Nordeste. Sem falar, é claro, que os coronéis estavam perdendo força de trabalho, né? E então as oligarquias e a República, enfim, o governo federal do presidente Prudente de Moraes se sentiram muito atingidos com Canudos. Então, em novembro de 1896, aproximadamente, uma expedição com mais de 100 homens, né, migra para Canudos. Foram 3 batalhas, né, e em 1897, na terceira batalha,
com um número de mortos muito grande, né? Canudos, a população de Canudos é simplesmente dizimada. Observação, foi uma guerra. Do mesmo jeito que o governo federal, junto com os coronéis, atacaram Canudos, Canudos reivindicou, Canudos revidou, né? Sem sombra de dúvidas, a Guerra de Canudos é um dos temas mais interessantes quando a gente fala de revoltas populares na história do Brasil como um todo, e principalmente no Brasil República, porque foi a primeira revolta de muita repercussão, de muita repercussão mesmo nacional, durante o período republicano.